Você sabia que existe uma diferença brutal entre copywriting que apenas informa e copywriting que realmente converte? Eu descobri isso da pior forma possível depois de anos vendo campanhas B2B falharem miseravelmente, mesmo com orçamentos milionários e equipes talentosas. O problema não estava na estratégia, no produto ou no timing. O problema estava muito mais profundo, escondido nos mecanismos mais primitivos do cérebro humano. Hoje eu quero compartilhar com você uma jornada fascinante que começou quando percebi que o copywriting B2B tradicional estava ignorando completamente como o cérebro realmente toma decisões. Imagina só, estávamos criando mensagens a todo momento para o cérebro racional, quando na verdade 95% das decisões de compra acontecem no nível subconsciente. É como tentar acertar um alvo no escuro enquanto temos uma lanterna potente guardada na gaveta. Durante anos estudei neurociência aplicada ao copywriting, mergulhei fundo em pesquisas de ressonância magnética, que mostram exatamente o que acontece no cérebro quando alguém lê uma mensagem persuasiva. Eu descobri padrões incríveis que transformam completamente a forma como criamos conteúdo para o mercado B2B. O que você vai descobrir nessa jornada vai muito além das técnicas tradicionais de copywriting. Vamos explorar juntos como neurônios de espelho, gatilhos da amígdala, loops de dopamina e sistemas de decisão duais do System Decision do Kahneman trabalham em conjunto para criar mensagens que não apenas comunicam, mas que literalmente reprogramam a forma como o seu público-alvo percebe sua solução. Agora, uma história que é chocante, mas não é muito incomum, né? Uma empresa com muito dinheiro que investe milhões em campanha de copyright B2B, contrata a melhor agência, redatores premiados, fazem toda a pesquisa de mercado tradicional e ainda assim amargam uma taxa de conversão baixíssima. Por quê? Porque usam as mesmas técnicas de copy que funcionavam há 20 anos, o que é ótimo, porque os fundamentos ainda funcionam, mas ignoram completamente as descobertas revolucionárias da neurociência moderna. Enquanto isso, a gente vê uma startup com um orçamento muito melhor, aplicando princípios de copyright neurocientíficos e alcançando conversões muito mais altas. A diferença não está no investimento, no entendimento de como o cérebro empresarial realmente funciona. Olha que interessante. Quando a gente analisa decisões B2B através de ressonância magnética funcional, a gente descobre algo surpreendente. Mesmo executivos experientes que se orgulham de serem puramente racionais, processam informações comerciais primeiro no sistema límbico, que é a região emocional no cérebro, e só depois, numa fração de segundo, o córtex pré-frontal entra em ação para racionalizar a decisão que já foi tomada emocionalmente. E isso muda tudo no universo do copywriting B2B, porque significa que não adianta bombardear seu leitor com dados técnicos, especificações, tabelas comparativas, se você ainda não ativou primeiro os centros emocionais do cérebro dele. É como tentar ligar um computador sem conectar na tomada. Por mais sofisticado que seja o seu software, sem energia elétrica nada vai acontecer, né? Então, onde está a solução? A resposta está na neurociência aplicada ao copywriting. Quando eu comecei a mergulhar nessa área da ciência do copy, eu descobri que existem padrões neurológicos universais que governam como processamos linguagem persuasiva, independente do contexto empresarial. Por exemplo, você sabia que palavras sensoriais ativam as mesmas regiões cerebrais que experiências físicas reais? Pois é, loucura isso. Quando você escreve sentir o impacto dos resultados, em vez de verificar os resultados, está literalmente ligando mais circuitos neuronais no cérebro do seu leitor. Então, o copyright neurocientífico não é um modismo, ele é ciência aplicada. Pesquisadores de Stanford descobriram que textos que seguem princípios neurológicos específicos geram 67% mais atividade nas regiões associadas à tomada de decisão. Na Universidade de Harvard, estudos com eye tracking revelaram que o cérebro processa informações comerciais seguindo padrões previsíveis que podemos explorar estrategicamente, sempre com ética, claro. Mas aqui está o pulo do gato que pouquíssimas pessoas conhecem. O copywriting neuroresponsivo, ele vai além de simplesmente aplicar gatilhos mentais aleatórios. Ele cria uma arquitetura neurológica completa, onde cada elemento da mensagem tem uma função específica no cérebro do leitor. É como construir uma sinfonia onde cada instrumento toca na hora exata para criar uma experiência harmoniosa e irresistível. No mercado B2B, isso se torna ainda mais poderoso porque estamos lidando com múltiplos tomadores de decisão, cada um com perfis neurológicos diferentes.
O CFO processa informações de uma forma completamente distinta do CTO, por exemplo, que por sua vez também tem padrões cerebrais únicos comparados ao CEO. Então, entender essas matrizes neurológicas é o que separa copywriters medianos de verdadeiros mestres em conversão. Bom, agora vamos entrar nos fundamentos que vão revolucionar completamente sua forma de pensar copyright. Existe uma descoberta fascinante da neurociência que poucos profissionais de marketing conhecem, chamado de modelo do cérebro trino. Nosso cérebro, na verdade, funciona como 3 sistemas interconectados, cada um com características e gatilhos únicos. Primeiro, temos o cérebro reptiliano, que é a parte mais antiga e primitiva, focado pura e simplesmente em sobrevivência. E quando o seu prospect B2B ele lê uma proposta comercial, essa região cerebral está constantemente perguntando: isso é seguro para mim? Isso é seguro para minha empresa? O cérebro reptiliano responde instantaneamente a ameaças e oportunidades de segurança. Por isso, mensagens que começam com dados de segurança, garantias, redução de risco, já têm um impacto neurológico imediato. Em seguida, temos o sistema límbico, o centro emocional, que processa sentimentos, memórias e relacionamentos. É aqui que mora a magia do copywriting B2B verdadeiramente eficaz. O sistema límbico ele não raciocina com números, ele sente através de histórias, analogias e conexões emocionais. Quando você conta uma história de uma empresa que transformou seus resultados usando sua solução, está alimentando diretamente esse sistema. Por último, a gente tem o neocórtex, que é a camada mais evoluída do nosso cérebro, responsável pelo pensamento analítico e lógico. É aqui que vivem as planilhas, comparativos de ROI, especificações técnicas. A maioria dos copy B2B fica preso nessa camada, apenas nessa, criando mensagens que fazem sentido racional, mas que não geram ação. O segredo está em entender que esses 3 cérebros eles trabalham em sequência. Primeiro você precisa tranquilizar o cérebro reptiliano, depois emocionar o sistema límbico e só então alimentar o neocórtex com dados lógicos. Inverter essa ordem é receita garantida para as mensagens que não convertem. Agora, deixa eu apresentar uma das descobertas mais revolucionárias da psicologia cognitiva que vai transformar completamente como você enxerga o copywriting B2B. O ganhador do Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, descobriu que nosso cérebro opera através de 2 sistemas de pensamento completamente diferentes. O sistema 1 é o sistema rápido, automático, intuitivo, emocional. Ele processa informações em milissegundos, sem esforço consciente. Já o sistema 2 é lento, deliberativo, analítico e exige energia mental considerável. Aqui está o ponto crucial que revoluciona o copywriting com o sistema 1 e o sistema 2. As decisões empresariais, por mais complexas que pareçam, começam sempre no sistema 1. Quando um diretor financeiro abre sua proposta comercial, nos primeiros 3 segundos, o sistema 1 dele já decidiu se vale a pena investir energia mental ou não para ativar o sistema 2. Se a sua mensagem não passar no filtro do sistema 1, nunca vai chegar à análise racional do sistema 2. Isso explica por que tantas propostas B2B tecnicamente perfeitas são ignoradas, enquanto outras aparentemente mais simples geram reuniões imediatas. O copywriting neurocientífico ele aprende a hackear esse processo de 2 camadas. Primeiro, a gente cria elementos que alimentam o sistema 1 com padrões familiares, com benefícios claros, com redução de risco percebido. Só depois introduzimos dados técnicos para satisfazer o sistema 2. É como preparar um jantar sofisticado. Você não serve o prato principal antes do aperitivo. Você precisa despertar o apetite primeiro, criar expectativa, a pessoa ficar ansiosa, né? Oh, que delícia, como será que é esse prato principal? E então entregar a experiência completa. No mundo B2B, o aperitivo é tudo que ativa o sistema 1 do seu prospect, enquanto o prato principal são os dados racionais que justificam a decisão já tomada emocionalmente. Olha só que interessante. Quando mergulhamos mais a fundo na neurociência, descobrimos que os frameworks tradicionais como AIDA têm limitações sérias no contexto B2B. Por isso, desenvolvemos frameworks de copywriting B2B completamente novos, baseados em padrões neurológicos específicos. Deixa eu te apresentar 2 frameworks poderosos que vão mudar sua forma de estruturar as mensagens. O primeiro é o PASTOR, que significa Problem, Amplify, Solution, Transformation, Offer e Response, que nada mais é do que problema,
a agitação, a amplificação desse problema, a solução para isso, a transformação que gera, aí vem a oferta e a resposta, o que acontece em seguida, né? Mas aqui está o diferencial neurológico que ninguém te conta. Cada letra do pastor corresponde a uma região específica do cérebro e a um momento preciso do processo de tomada de decisão. Quando identificamos o problema, estamos ativando a amígdala, o centro do medo do cérebro. Amplificar as consequências intensifica essa ativação, criando uma urgência neurológica genuína. A solução ela acalma a amígdala e ativa o córtex pré-frontal, enquanto a transformação estimula os centros de recompensa que liberam a dopamina. Olha só que da hora, é neurociência pura aplicada ao copyright. O segundo framework revolucionário é o QUEST, que é o Qualify, Understand, Educate, Stimulate e Transition, que é qualificar, entender, educar, estimular e fazer a transição. Este é especialmente poderoso para conteúdo técnico de B2B porque segue exatamente como os cérebros analíticos processam informações complexas. Primeiro, qualificamos o leitor, criando identificação neurológica através de espelhamento. Depois, a gente demonstra a compreensão profunda do problema dele, ativando os neurônios espelho, que geram confiança instantânea. A educação ela alimenta o neocórtex com informações estruturadas, enquanto a estimulação desperta centros emocionais. Por fim, a transição guia naturalmente para a ação desejada. Legal, né? O que torna esses frameworks de copyright B2B realmente especiais é que eles não são apenas estruturas lógicas, eles são mapas neurológicos que respeitam como o cérebro empresarial processa e toma decisões sobre investimentos significativos. Bom, agora vamos explorar uma das descobertas mais fascinantes da neurociência moderna, que revoluciona completamente como criamos conexão através de texto. Os neurônios espelho foram descobertos acidentalmente por cientistas italianos que estudavam macacos, mas seu impacto no copyright é absolutamente transformador. Esses neurônios especiais disparam tanto quando fazemos uma ação, quando a gente está observando alguém realizando essa mesma ação. Olha que legal. No contexto do copyright, isso significa que quando você descreve uma experiência de forma sensorial, o cérebro do leitor literalmente simula essa experiência como se fosse real. Por exemplo, quando escrevemos "imagine sentir o alívio de finalmente resolver aquele problema que te tira o seu sono há meses", a gente está ativando as mesmas regiões cerebrais que seriam ativadas se o leitor realmente sentisse esse alívio. E no copyright, com o neurônio espelho, isso vai muito além de metáforas bonitas. É engenharia neurológica aplicada ao texto. Estudos de ressonância magnética mostram que linguagem sensorial ativa o córtex motor, a mesma região responsável por movimentos físicos. Então, quando dizemos agarre essa oportunidade, ao invés de considere essa oportunidade, estamos engajando os circuitos motores que criam uma sensação literal de movimento. No universo B2B, isso se torna ainda mais poderoso porque estamos lidando com decisões complexas que geram ansiedade. A linguagem sensorial bem aplicada, ela reduz essa ansiedade ao criar familiaridade neurológica. O cérebro reconhece padrões sensoriais como seguros e confiáveis e também descobrimos algo revolucionário sobre como diferentes executivos respondem a modalidades sensoriais específicas. Por exemplo, CFOs, eles tendem a responder melhor à linguagem que evoca tato, estabilidade, como fundações sólidas e base firme. O CTO de tecnologia, eles se conectam mais com linguagem visual e de movimento, como visualizar o panorama completo, acelerar a transformação. Então, entender esses padrões neurológicos permite criar mensagens que ressoam automaticamente com cada tipo de tomador de decisão. Agora, vamos mergulhar num aspecto absolutamente crucial que diferencia o copywriting B2B do B2C de forma radical. A psicologia da tomada de decisão empresarial é um universo complexo onde múltiplos cérebros interagem, cada um com filtros, medos e motivações únicos. Entender essa dinâmica é fundamental para criar mensagens que realmente convertem. Primeiro, precisamos entender o conceito de carga cognitiva no contexto empresarial. Executivos eles são bombardeados diariamente com centenas de decisões, né? E muitas vezes decisões importantíssimas, desde questões que vão de estratégia até detalhes operacionais.
O cérebro, para se proteger dessa sobrecarga, desse monte de pensamento, de decisão que precisa tomar, desenvolve filtros automáticos que rejeitam informações consideradas irrelevantes ou confusas. Quando o seu copywriting força o leitor a trabalhar demais para entender sua mensagem, você está pedindo para ser ignorado. Então, quando a gente fala de neurociência cognitiva, psicologia cognitiva no copyright, está falando justamente de aplicar esses princípios específicos para reduzir essa carga. Então, a gente utiliza técnicas como chunking, que é dividir informações complexas em blocos digestíveis. Aplicamos o princípio da progressão lógica, onde cada ideia prepara naturalmente o terreno para a próxima, e implementamos sinalização cognitiva, usando palavras e frases que guiam o cérebro através do seu raciocínio, sem esforço mental extra. Mas aqui está algo fascinante que descobrimos sobre gatilhos psicológicos de copywriting B2B. Diferente do B2C, que é para o consumidor final, onde gatilhos mentais diretos funcionam bem, o ambiente empresarial ele exige gatilhos mais sofisticados, que reconheçam a inteligência do leitor enquanto ainda influenciam subconscientemente. Por exemplo, o gatilho da autoridade no B2B não funciona apenas mostrando credenciais. Funciona demonstrando profundidade de conhecimento através da forma como você articula problemas complexos. Quando você consegue verbalizar exatamente o que seu prospect sente, mas não conseguir expressar, está estabelecendo a autoridade cognitiva, que é muito mais poderosa que a autoridade baseada apenas em títulos ou certificações. Vamos agora explorar um dos aspectos mais poderosos e delicados do copyright neurocientífico. Como trabalhar eticamente com gatilhos emocionais no ambiente empresarial. A amígdala, a estrutura cerebral do tamanho de uma amêndoa, localizada lá no sistema límbico aqui do nosso cérebro, é fundamental para entender como criar urgência genuína em mensagens B2B. A amígdala, no copyright, ela não significa simplesmente assustar ou manipular. Significa reconhecer que mesmo decisões empresariais aparentemente racionais têm componentes emocionais significativos. Quando um CEO está avaliando uma solução tecnológica, parte dele está preocupado com o risco de fazer a escolha errada e como isso afetaria sua reputação, sua empresa e seus funcionários. A amígdala processa esses medos subjacentes muito antes do córtex pré-frontal começar sequer a analisar as especificações técnicas. Por isso que mensagens eficazes reconhecem e endereçam essas preocupações emocionais de forma respeitosa e construtiva. Descobrimos também algo fascinante sobre como diferentes tipos de medo afetam decisões empresariais. Existe o medo da perda, que é 2 vezes mais poderoso que o desejo de ganho. Você sabia disso? Pois é, existe o medo do arrependimento, que faz executivos procrastinarem uma decisão importante. E existe também o medo da complexidade, que faz os decisores escolherem soluções subótimas apenas porque parecem mais simples de implementar. Isso é importantíssimo de você lembrar sempre. Anota. O copywriting ético, ele trabalha com esses medos não para intensificá-los, mas para resolvê-los de forma construtiva. Então, em vez de dizer, se você não agir agora, será tarde demais, dizemos, vamos analisar juntos como implementar essa mudança de forma segura e gradual. Então, às vezes, o ideal é, em vez de criar pânico, criar uma confiança através de demonstração de competência e cuidado. O resultado pode ser uma conexão emocional autêntica, que sustenta relacionamentos comerciais de longo prazo e não apenas vendas pontuais, tá bom? Agora vamos entrar num território absolutamente fascinante que pode transformar completamente seus resultados de vendas B2B. As sequências de e-mail baseadas em ciência não são apenas uma série de mensagens enviadas automaticamente, não. São jornadas neurológicas cuidadosamente arquitetadas que respeitam como o cérebro empresarial processa e assimila informações ao longo do tempo. Aqui está uma descoberta que pode mudar tudo para você. O cérebro não consegue processar todas as informações necessárias para uma decisão B2B complexa numa única interação. Importante. Pesquisas mostram que são necessárias, em média, entre 7 a 13 pontos de contato para que um prospect empresarial se sinta confortável o suficiente para avançar numa conversa comercial. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria ignora. Esses contatos eles não podem ser aleatórios. Eles precisam seguir uma progressão neurológica específica que construa confiança, que demonstre a sua competência, que reduz a ansiedade de forma gradual, de forma natural.
A primeira fase da sequência neurocientífica é a ativação da amígdala através do reconhecimento de padrões familiares. Começamos não vendendo, mas demonstrando que compreendemos profundamente o mundo do prospect. Enviamos insights valiosos, observações perspicazes sobre seu mercado, tendências relevantes para o seu negócio. A gente está essencialmente ali dizendo para a amígdala, olha, a gente é seguro, tá? Confia em mim, eu sou um cara de boa, e eu conheço seu território, eu conheço onde você está pisando. E aí vai para a segunda fase, que é trabalhar com o córtex pré-frontal através de demonstração de competência técnica. Mas atenção, não é sobre você mostrar o quanto você sabe, nossa, eu sei muito. É sobre mostrar como esse conhecimento que você tem, ele se traduz em benefícios práticos para o prospect. Beleza? Isso é importante, essa diferença aí. Então, a gente compartilha casos de estudo, metodologias, frameworks que claramente demonstram nossa capacidade de resolver problemas similares aos que ele está enfrentando nesse momento. Então, a gente está construindo uma credibilidade cognitiva que vai justificar a decisão emocional quando ela acontecer. Bom, deixa eu te contar sobre uma das descobertas mais revolucionárias que aprendi estudando neurociência aplicando ao copyright. Existe um neurotransmissor chamado dopamina, que é muito mais complexo e poderoso do que a maioria das pessoas imagina. Durante muito tempo, pensávamos que dopamina era apenas sobre prazer e recompensa, mas pesquisas recentes revelaram algo fascinante. Ela é fundamentalmente sobre expectativa e antecipação. No contexto do copyright em B2B, isso muda completamente como pensamos sobre persuasão e conversão. A dopamina no copyright não trabalha apenas com a satisfação de obter um resultado, ela trabalha principalmente com a antecipação de obtê-la. Quando você cria expectativa genuína sobre os benefícios da sua solução, o cérebro do prospect libera dopamina antes mesmo de ele experimentar qualquer resultado real. Essa liberação de dopamina cria um estado mental de abertura e otimismo que facilita enormemente a tomada de decisão. Mas aqui está o ponto crucial que transforma essa ciência em estratégia prática. A dopamina é liberada não apenas quando antecipamos algo bom, mas especificamente quando antecipamos algo bom que tem probabilidade real de acontecer. Se a sua promessa parece boa demais para ser verdade, o cérebro ele bloqueia a liberação de dopamina com um mecanismo de proteção. Por isso o copywriting científico de conversão, de marketing direto, ele trabalha com expectativas elevadas, mas fundamentadas, sempre sustentadas por evidências concretas e casos reais. A gente descobriu também que, nessa pesquisa toda, que diferentes tipos de executivos têm perfis dopaminérgicos distintos. Empreendedores e CEOs visionários tendem a responder fortemente a mensagens que evocam transformação, crescimento exponencial. Já CFOs, que é de finanças, do dinheiro, de dados e pessoas mais analíticas, respondem melhor a progressões graduais, melhorias consistentes. Já os CTOs, eles conectam com narrativas de inovação, de eficiência técnica. Então, entender esses perfis executivos também, nessas questões neurológicas, permite personalizar a liberação de dopamina de forma muito mais precisa e eficaz. Bom, agora vamos explorar um dos aspectos mais interessantes da neurociência aplicada ao copyright em B2B. Nós somos seres fundamentalmente sociais. Nosso cérebro evoluiu durante milhões de anos em grupos pequenos, onde a aprovação social significava literalmente sobrevivência. Mesmo em contextos empresariais modernos, esses circuitos neurológicos primitivos, eles continuam extremamente ativos. Quando o executivo está avaliando uma solução para a sua empresa, a parte significativa do processo de decisão envolve como essa escolha será percebida pelos seus colegas, pelos seus superiores e também pelos seus subordinados. E o que descobrimos sobre neurociência social no copyright em B2B é absolutamente fascinante. Existem diferentes tipos de prova social que ativam circuitos cerebrais distintos. A prova social de autoridade, ela ativa regiões relacionadas ao respeito hierárquico. Então, quando a gente menciona que líderes de setor como Microsoft, Google usam nossa metodologia, estamos ativando circuitos neurológicos que reconhecem e respeitam uma autoridade estabelecida. Já a prova social de semelhança, ela ativa neurônios espelho e centros de empatia, que é quando a gente compartilha casos de empresas similares em tamanho, setor, desafios.
Aí o que o cérebro do prospect faz, né? Ele literalmente se projeta naquela situação, experimentando os benefícios que você está contando, como se eles fossem seus. Pensando, nossa, eu queria viver isso, eu queria ter isso, de uma forma que o cérebro está comprando a ideia. Por isso, um estudo de caso bem construído não é uma história de sucesso. Não só isso, né? É uma simulação neurológica da experiência que o prospect pode ter. Mas aqui está algo que pouca gente sabe sobre como usar prova social de forma verdadeiramente científica no B2B. O cérebro ele consegue detectar instintivamente quando a evidência social é forjada, é forçada, ou então quando ela é fabricada. Por isso, a prova social mais poderosa é sempre aquela específica, contextualizada, verificável. Então, em vez de dizer centenas de empresas confiam em nós, a gente diz empresas de logística como a XY e Z, né? Como o fulano, o ciclano, e como eles reduziram custos operacionais em 23% na especificidade nos primeiros 6 meses. Esses números mais certeiros, né, mais diretos, eles aumentam a credibilidade e permitem que o cérebro do prospect construa uma narrativa interna realista sobre os possíveis resultados. Porque, em teoria, né, uma pessoa que está mentindo, que está fabricando algo, ela não vai ser tão específica, né? Ela não vai ser tão não vai falar com tanta confiança, com tanto domínio. Por isso que isso passa mais credibilidade. O ideal é você sempre ter números, dados, informações precisas na ponta da língua. Agora vamos mergulhar num território fascinante que poucos copywriters dominam verdadeiramente, que é o mapeamento emocional avançado no contexto empresarial. Você pode estar pensando, mas espera, né? Empresas tomam decisões racionais, não emocionais. E aqui está a verdade que pode revolucionar seus resultados. Todas as decisões, especialmente as mais importantes, têm componentes emocionais significativos. Mas no ambiente B2B, essas emoções são mais sofisticadas e muitas vezes mascaradas por linguagem técnica. Deixa eu te explicar o que eu descobri estudando padrões de tomada de decisão em grandes corporações. Executivos experientes eles desenvolvem o que podemos chamar de espectro emocional empresarial, onde emoções como esperança, preocupação, orgulho e alívio se manifestam através de conceitos como otimização, mitigação de riscos, excelência operacional, tranquilidade estratégica. Então, o copyright emocional avançado ele aprende a traduzir essas duas linguagens. Por exemplo, quando falamos sobre eliminar gargalos operacionais, estamos, na verdade, oferecendo alívio da frustração diária. Quando prometemos visibilidade completa dos processos, estamos endereçando a ansiedade de não ter controle suficiente. Quando oferecemos escalabilidade comprovada, estamos alimentando a esperança de crescimento e expansão. O que torna isso ainda mais interessante é que diferentes posições hierárquicas têm perfis emocionais distintos. CEOs carregam o peso emocional da responsabilidade final, por isso respondem a mensagens que oferecem confiança e redução de ansiedade estratégica. Já os CFOs, eles lidam constantemente com a pressão por eficiência, né, por números ali, então eles conectam com narrativa de otimização e tranquilidade financeira. Já os CTOs, eles enfrentam a complexidade de manter sistemas funcionando, por isso eles valorizam promessas de simplicidade e confiabilidade técnica. Compreender essas nuances emocionais permite criar mensagens que ressoam profundamente, sem soarem informais ou inadequadas para outro contexto empresarial. Vamos agora explorar uma fronteira absolutamente revolucionária que está transformando a forma como criamos copyright em B2B. A intersecção entre inteligência artificial e neurociência aplicada ao copywriting está abrindo possibilidades que pareciam ficção científica. Há poucos anos, isso parecia irreal, né? A gente não conseguiria imaginar algo assim. Mas aqui está o ponto crucial que poucos entendem ainda. A IA ela não substitui o copyright neurocientífico, ela potencializa de formas incríveis. Então, quando a gente fala de copyright, de IA, de neurociência, funciona como uma parceria simbiótica, onde cada componente tem forças únicas. A inteligência artificial ela é extraordinária para processar padrões linguísticos, analisar grandes volumes de dados de resposta e identificar correlações entre elementos textuais e taxa de conversão. Mas ela ainda não consegue compreender totalmente o contexto emocional humano ou intuir as nuances sutis de diferentes culturas corporativas. É aqui que entra o especialista em neurociência aplicada ao copyright.
desenvolvemos uma metodologia fascinante chamada Prompt Engineer científico, que é onde treinamos sistemas de IA para incorporar princípios neurológicos específicos em sua geração de textos. Por exemplo, a gente pode instruir a IA a sempre começar mensagens B2B com elementos que tranquilizem o cérebro reptiliano antes de apresentar informações técnicas. Ou podemos programá-la para intercalar dados racionais com linguagem sensorial que ative neurônios espelho. O resultado é conteúdo que combina a eficiência computacional da IA com a sofisticação psicológica do copyright neurocientífico. Mas talvez o aspecto mais empolgante seja como usamos IA para a personalização neurológica em massa. A gente pode analisar padrões de comunicação de diferentes prospects e ajustar automaticamente elementos como modalidade sensorial preferencial, estruturas de argumentação que mais ressoam, né, que mais têm impacto, e até timing ideal para diferentes tipos de executivos. Estamos essencialmente criando copywriting que se adequa ao perfil neurológico individual de cada leitor, mantendo a escala da automação, mas com a precisão de uma abordagem artesanal. Agora, deixa eu te apresentar um dos aspectos mais revolucionários do copy neurocientífico que pode transformar completamente como você mede e otimiza suas campanhas B2B. Estamos falando sobre analytics, tá? Aplicados à neurociência do copy. Uma abordagem completamente nova que vai muito além das métricas tradicionais de taxa de abertura, taxa de clique. Imagina poder medir não apenas se alguém abriu o seu e-mail, mas como o cérebro dessa pessoa reagiu ao conteúdo, quais partes geraram mais ativação emocional e qual sequência de elementos levou à decisão de agendar uma reunião. Isso não é mais ficção científica, tá? Olha que doideira. É realidade acessível através de técnicas modernas de análise comportamental e biométrica. Já foi desenvolvido um sistema de 17 métricas neurológicas que oferecem insights profundos sobre como o seu copy está perfumando no nível cerebral. Por exemplo, a gente pode medir tempo de permanência em diferentes seções do texto, padrões do movimento ocular que indicam confusão ou interesse, e até mudanças sutis na variabilidade cardíaca, que sugerem ativação emocional. Essas métricas nos permitem otimizar textos com precisão cirúrgica, né? bem sniper mesmo. Uma das descobertas mais fascinantes foi perceber que métricas tradicionais às vezes mentem sobre a eficácia neurológica. Textos que geram altas taxas de clique podem estar ativando curiosidade superficial, sem criar inovação, né? Sem criar uma convicção ali, uma coisa mais profunda necessária para uma venda B2B mais complexa. Por outro lado, mensagens que parecem ter performance modesta em métricas superficiais podem estar construindo conexões neurológicas duradouras que se traduzem em vendas meses depois. Por isso, desenvolvemos testes AB neurocientíficos que seguem protocolos científicos rigorosos. Em vez de apenas comparar duas versões de texto, comparamos como diferentes elementos textuais afetam estudos neurológicos específicos. Testamos uma versão otimizada para reduzir a ansiedade, contra a outra otimizada para aumentar a esperança, medindo tanto resultados comportamentais quanto indicadores biométricos de cada estado emocional. Bom, agora vamos entrar num território absolutamente fascinante que poucos copywriters exploram, né? Como diferenças culturais afetam o processamento neurológico de mensagens empresariais. O copywriting B2B, quando a gente fala de parte cultural, né, é uma disciplina emergente que reconhece cérebros de diferentes culturas que vê como elas processam a persuasão de forma fundamentalmente distintas. Deixa eu te dar um exemplo concreto que vai clarear essa ideia. Quando testamos a mesma mensagem B2B em executivos americanos versus executivos japoneses, a gente descobre diferenças neurológicas surpreendentes. Cérebros ocidentais, especialmente americanos, respondem fortemente à linguagem de benefícios individuais e conquistas pessoais. Então, frases como destaque da concorrência ativam cérebros de recompensa relacionados ao status individual. Já cérebros japoneses mostram uma ativação muito maior quando a mensagem foca em benefícios coletivos e harmonia organizacional. Frases como fortaleça toda a sua equipe geram respostas neurológicas mais positivas. Isso não é apenas preferência cultural, superficial. São padrões neurológicos profundos, moldados por milênios de evolução social diferente, né? Um estilo de vida diferente, um estilo de lidar com as pessoas diferente também. Então, culturas coletivistas desenvolveram circuitos cerebrais que priorizam o bem-estar do grupo, enquanto culturas individualistas
fortaleceram os circuitos relacionados à competição e destaque pessoal. No copywriting global B2B, ignorar essas diferenças é como tentar usar a mesma chave para abrir portas diferentes. Então, a gente desenvolveu aqui dentro um mapa neurológico cultural, que identifica gatilhos específicos para mais de 25 regiões diferentes. Por exemplo, executivos alemães respondem excepcionalmente bem à linguagem que enfatiza precisão, qualidade, metodologia sistemática, né, a coisa mais robótica ali. Por quê? Eles têm uma sensibilidade neurológica reduzida para apelos emocionais diretos, mas eles têm uma alta responsividade e evidências técnicas, alta responsabilidade para evidências técnicas, tá? Quando são mais detalhadas. Já executivos brasileiros, eles mostram padrões interessantes onde emoção e relacionamento pessoal são processados como componentes legítimos de decisões empresariais. Então, mensagens que reconhecem o aspecto humano dos negócios geram ativação neurológica muito mais positiva que abordagens puramente técnicas. Agora, deixa eu te levar numa jornada fascinante pelo futuro do copywriting científico, onde fronteiras entre tecnologia e neurociência estão se dissolvendo de forma que vão revolucionar completamente como criamos e medimos persuasão. Estamos nos aproximando de uma era onde copywriting de conversão, né, mais científico, não será mais limitado apenas ao texto, apenas às palavras, mas vai se expandir para interfaces neurais diretas, experiências imersivas. Imagine um futuro próximo onde você pode testar como a mensagem comercial afeta diferentes regiões do cérebro antes mesmo de enviá-las para o público. Já existem laboratórios onde se usa equipamentos de EEG portáteis para medir a ativação cerebral enquanto executivos leem propostas comerciais. A gente está descobrindo padrões neurológicos específicos que correlacionam com intenções de compra semanas antes da decisão consciente ser tomada. Essa tecnologia está se tornando cada vez mais acessível e em breve vai estar disponível para qualquer profissional de marketing. Já pensou? Que loucura que vai ser! Mas talvez o desenvolvimento mais empolgante seja a emergência de interfaces cérebro-computador aplicadas ao copy. Então, empresas como Neuralink, Synchron estão desenvolvendo tecnologias que permitem comunicação direta entre cérebros e dispositivos digitais. Num futuro não muito distante, a gente pode ter o poder de criar as mensagens que se adaptam em tempo real ao estado neurológico do leitor. Imagina? Loucura, né? Doideira. Se o sistema detectar ansiedade, ele vai automaticamente ajustar a linguagem para elementos mais tranquilizadores. Se identificar um ceticismo, vai fornecer evidências mais robustas instantaneamente. Também estamos vendo o desenvolvimento de realidade aumentada neurocognitiva, onde elementos visuais são adicionados ao texto baseado no perfil neurológico individual do leitor. Então, alguém com preferência por processamento visual virá automaticamente diagrama, infográfico complementar. Pessoas que já têm uma preferência auditiva, elas vão receber mais elementos de áudio para reforçar os conceitos-chave. Então, assim, o copyright está evoluindo de uma disciplina estática para uma experiência dinâmica e personalizada que se molda às características neurológicas únicas de cada indivíduo. Então, antigamente era meio que um catadão, né, que um geralzão. Aí depois a gente passou a entender que os cérebros são diferentes de acordo com a cultura. E o próximo passo é entender como o cérebro de cada um funciona para entregar mensagens específicas para cada um. Então é sem limite o quanto a tecnologia está evoluindo. Bom, dito tudo isso, então a gente chegou aqui ao final dessa jornada introdutória fascinante pelo universo do copyright neurocientífico B2B. Eu espero que você esteja sentindo a mesma empolgação que eu sinto toda vez que eu aplico esses princípios em projetos reais. Então, recapitulando rapidamente o que exploramos juntos, né? A gente descobriu que 95% das decisões empresariais começam no nível subconsciente. Aprendemos sobre os 3 cérebros que processam informações comerciais. Entendemos como o Sistema 1 e o Sistema 2 trabalham em decisões complexas. Também exploramos frameworks como o Pastor e Quest também. Mergulhamos no poder dos neurônios espelhos na linguagem sensorial, investigamos gatilhos mentais éticos, descobrimos como criar sequências de e-mails baseadas em ciência, papel da dopamina, neurociência social, prova social sofisticada, a gente mapeou emoções empresariais avançadas, vislumbramos um pouquinho do futuro da IA aplicado no copyright, conhecemos métricas neurológicas de performance e descobrimos como diferentes culturas afetam o processamento cerebral de mensagens. Mas aqui está o ponto mais importante de toda essa informação, de todo esse conteúdo que a gente bateu esse papo aqui.
Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. O copyright neurocientífico só transforma resultados quando você começa a implementar esses princípios em suas mensagens reais. Então, meu convite para você é simples, mas é bem poderoso. Comece pequeno, mas comece hoje. Pegue sua próxima mensagem para um B2B, né, para uma empresa, e aplique apenas um ou dois conceitos aí que mais ressoaram para você, que você mais curtiu, que você achou mais fácil de colocar em prática agora. Talvez seja usar a linguagem sensorial para ativar neurônio espelho, estruturar a argumentação respeitando a sequência cérebro reptiliano, o sistema límbico e neocórtex. E eu quero que você observe esses resultados, meça o impacto, refine sua abordagem. A neurociência aplicada ao copy não é teoria acadêmica distante, mas não. É ferramenta prática que pode revolucionar seus resultados desde a primeira aplicação. E lembre-se, você não está apenas aprendendo técnicas de copy, você está descobrindo como criar comunicação que ressoa no nível mais fundamental da experiência humana, conectando cérebro a cérebro de forma ética, eficaz e transformadora. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela confiança e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.